Viaja Brasil. Apoio Cultural Fenactur, Federação Nacional de Turismo. E Gol, linhas aéreas inteligentes. Dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Existe aroma no ar. Ah, os perfumes franceses! Não há mulher no mundo que resista a estas fragrâncias, nem mesmo as francesas. A França é famosa por ter desenvolvido a indústria do perfume. Perfume que foi inventado no Egito 2000 anos antes de Cristo. Ervas aromáticas eram usadas nos banhos dos faraós. Mas foi só no século XIV que a França passou a usar flores e seivas na fabricação. O resultado foi fantástico e a indústria do perfume se desenvolveu aqui. Tanto que a França passou a ser, e é até hoje, a referência mundial na produção de perfumes. Em Paris, existe até um museu para contar essa história, o Museu Fragonard. Aqui você pode ver a criação, o desenvolvimento e a variedade de perfumes através dos tempos. A visita começa com um teste, sentir o aroma de um perfume e adivinhar qual fruta foi usada na confecção. Nada fácil para quem não é especialista no assunto. Na Idade Média, o perfume era fabricado em grandes ampulhetas de cobre. A mistura de frutos, galhos e folhas davam a essência a ser fervida. O vapor se transformava em gotas que, misturadas ao álcool, se tornariam perfumes. Um móvel que mais parece um órgão musical. Isso para relacionar que fazer perfume é como fazer uma música. Afinal, é preciso elaborar uma fórmula de 50 a 250 notas. Mas o que chama a atenção no Fragonard são as embalagens e rótulos que fizeram do perfume um artigo de luxo, digno de presentes e homenagens. Nomes de mulheres eram usados na maioria das marcas dos perfumes. E presentear as damas passou a ser uma forma de conquistar uma mulher. E as embalagens? Lindas, criativas, sedutoras. Algumas são verdadeiras obras de arte. Potes de louça com pinturas impressas, vasos folhados a ouro, cântaros cuidadosamente decorados, caixas de madeira, vidros trabalhados com formas de máscaras, anéis, tubos que parecem joias e as mais variadas formas de embalagens e tampas que, através dos tempos, seduziram e encantaram gerações e gerações, desde a realeza até a burguesia.
perfume surgiu no Egito. No início era usado apenas para ritos religiosos. Depois passou a ser utilizado para fins medicinais. Mas foi só no século XVII que o perfume alcançou a função que conhecemos hoje, de perfumar as pessoas. Dizem que a realeza francesa usava perfume para esconder o mau cheiro. Afinal, eles tomavam banho apenas 2 vezes por ano. No final da visita, uma loja expõe os aromas mais tradicionais da marca. É possível aprender a diferenciar os vários tipos de perfumes e colônias pela concentração de essências e a fixação. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? E devidamente perfumados, é hora de conhecermos uma das tradições noturnas da capital francesa, o cabaré. O Paradis Latin foi o primeiro frequentado pelos parisienses. Foi inaugurado em 1889, exatos 100 anos depois da Revolução Francesa. Anos depois, foi fechado. Quando o prédio ia ser demolido para a revitalização do bairro, a surpresa! Descobriu-se que quem havia projetado a construção foi Gustave Eiffel, o mesmo da Torre Eiffel. A demolição foi cancelada e o Paris Latin foi reativado. Sorte para os amantes da arte e da história da cultura francesa, que tem nos cabarés como o Paradis Latin, um programa imperdível quando se vem a Paris. É durante um jantar com o melhor da culinária francesa e com vinhos majestosos que você é convidado a se envolver em um espetáculo que une beleza e sensualidade. As mais belas mulheres francesas desfilam seus corpos esculturais em números que trazem música, coreografias e até acrobacias de tirar o fôlego. Os cenários são um show à parte. Não dá para vir a essa cidade e não assistir a um maravilhoso show de cancan. Bem-vindos ao Paradis Latin, o primeiro cabaré de Paris.
dos artistas, um brasileiro que se destaca no show pela criatividade e humor. E fui convidado para fazer esse cabaré por um artista e tinha feito a música do show daqui. Quando eu cheguei aqui, eu achava que eu não ia ter capacidade, porque eu vim da Bahia e dançava dança afro, dançava a coisa tradicional, popular da terra, mas não essa coisa clássica, essa do jazz, essa coisa do cabaré. E fui aprendendo. E para mim, o Parra de Latã sempre foi, continua sendo uma escola, uma faculdade. O Parra de Latã tem uma história muito interessante, porque foi uma casa que foi construída inicialmente por Napoleão Bonaparte em 1805. Então foi construído um teatro, né? Havia um teatro antigo, onde se apresentavam balés, óperas, e embaixo um café literário, onde então vários escritores famosos de franceses estiveram nesse café, como por exemplo o Victor Hugo, o Alexandre Dumas, né? Passaram por esse local. Esse local foi destruído em uma guerra que houve na França, contra a Prússia, em 1870. O bairro foi incendiado e acabou ficando em ruínas durante muitos anos. Em 1887, começaram a preparação para a Exposição Universal Francesa de 1889. E aí foi quando foi construída a Torre Eiffel, foi quando foi construído o Grand Palais, o Petit Palais e vários monumentos de Paris, porque estavam aguardando os visitantes estrangeiros. E aí falaram, bom, não vamos deixar esse local pertinho da Notre Dame, fica a 400 metros da Notre Dame aqui, vazio e em ruínas. Então resolveram realmente construir um novo teatro nesse local. E aí em 1889 inauguraram o Parra de Latã. E a coincidência dessa história, o que é interessante saber, é que esse local foi projetado pelo próprio Gustave Eiffel. Ele é o projetista da Torre Eiffel, quem construiu a Torre Eiffel, foi quem projetou o Parra de Latã. O talento desses artistas mantém viva a história dessas casas francesas. É por isso que vir a Paris e não conhecer os famosos cabarés é como perder uma parte do espetáculo. Então, deixe-se seduzir pelo clima de sensualidade dos cabarés parisienses. Viaja Brasil. Apoio Cultural Fenactur, Federação Nacional de Turismo. E Gol, linhas aéreas inteligentes. Tem como andar pelas ruas de Paris e não se envolver em uma atmosfera que reúne história, moda, arte e romantismo. Paris tem largas avenidas e a melhor maneira de conhecer a cidade é andar a pé. Assim você pode apreciar a arquitetura, as vitrines da capital mundial da moda, os monumentos e o comportamento dos parisienses. E é claro, dos milhões de turistas. Seja nos bairros boêmios ou mesmo nas avenidas. A principal delas, a Champs-Élysées. Uma das mais charmosas e glamurosas avenidas de todo o mundo, a Champs-Élysées tem 2 quilômetros de extensão que ligam o Arco do Triunfo à Praça da Concórdia. Aqui estão reunidas as principais grifes internacionais.
N'importe qui, cette victoire. Seja no vestuário, acessórios ou joias. De te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un... Aqui também estão grandes teatros, cinemas, cafés e restaurantes. Accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie. O Arco do Triunfo é, sem dúvida, a principal atração. Champs-Élysées. Projetado por Jean Chalgrin, a construção começou em 1806 para exaltar as conquistas do imperador Napoleão Bonaparte. Mas a obra só terminou em 1836, quando a França já era uma república. O arco de 50 metros de altura homenageia 558 generais franceses e nomes de batalhas esculpidos nas paredes. Tem ainda o túmulo do soldado desconhecido, construído em 1920 para homenagear os guerreiros da Primeira Guerra Mundial. Oh, Champs-Élysées. O arco simboliza o orgulho e o patriotismo. Ele é uma referência na Champs-Élysées e em Paris. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie. Além de conhecer Paris andando pelas ruas da Cidade Luz, você pode desfrutar das belezas da capital francesa navegando pelo rio Sena. Diariamente, dezenas de barcos fazem passeios ao longo do rio que corta Paris. Alguns oferecem jantares sofisticados à luz de velas e regados a um bom vinho e com show exclusivo. O clima é de romantismo. La raison nous sépare, même si l'on vit cet amour comme un art, même si parfois on fait semblant d'y croire, sans le vivre même un peu, et même si on garde nos manteaux, même si la fin arrive un peu trop. E nada mais sensacional do que fazer um passeio de barco pelo rio Sena com visual deslumbrante como este da Estrela de Paris, a Torre Eiffel. O rio Sena corta a capital francesa e, por isso, existem dezenas de pontes que interligam a cidade. Paris, que é o símbolo do romantismo, teve várias dessas pontes decoradas com cadeados colocados por parisienses e turistas. São milhares deles. O costume, surgido no século XIX, diz que escrever os nomes dos amantes no cadeado, trancá-lo na ponte e jogar a chave no rio Sena garante eternidade no amor e na relação. Uma opção para se hospedar é o Hotel Powers. Ele fica no chamado Triângulo de Ouro, ou seja, entre a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e a própria Champs-Élysées.
Viaja Brasil. Apoio Cultural Fenactur, Federação Nacional de Turismo. E Gol, linhas aéreas inteligentes. Faites-vous la guerre pour me faire la cour? Battez-vous. Soyez gangster, soyez voyou. Toi mon tout, mon loup-bas, tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes pas, de ta voix de velours. Sortez les dollars et les bijoux. Ela está em um dos bairros mais boêmios de Paris. É a Boutique de Sauveurs. Azeites, geleias, vinhos e outras delícias são vendidas direto dos camponeses franceses para o consumidor. Fábio Gaspari é quem explica as delícias que são vendidas aqui. Fábio, explica pra gente, na verdade aqui vocês têm uma série de vinhos que vêm de várias regiões aqui da França e de produtores de cada região, não é isso? Exatamente. Então, vamos começar com os vinhos da França. De várias regiões, mas sobretudo os parques nacionais. Por exemplo, em cima temos o champanhe. Esse não é um champanhe normal. Vem da região de Reims, que é a região mais conhecida pelo champanhe, justamente, mas vem de um produtor pequeno e todo é feito de uma maneira muito artesanal. Diferente do grande champanhe, não vou falar os nomes porque não seria ético, mas todos os champanhes que a gente conhece são champanhe industriais, não são champanhe artesanais. Esse, por exemplo, é um champanhe artesanal porque vem de uma região, de um parque da região de Reims. Aqui tem todos os vinhos, que são vinhos orgânicos, das várias regiões da França, do centro, da Borgonha. Borgonha é uma das regiões mais conhecidas pelos vinhos, justamente. Vinho branco, tinto, rosé. E aqui temos as cervejas. As cervejas também muito interessante porque, por exemplo, essa cerveja aqui é produzida na França, em Paris. Primeira vez que a gente pode comprar cerveja produzida em Paris, justamente, na cidade mesmo, né? É fabricada aqui, e justamente é importada no lugar, porque justamente é em Paris, então não precisa levar horas e horas para levar essa cerveja. Uma cerveja é uma novidade da cidade de Paris, porque há 7 meses que começaram a fabricar essa cerveja, e está aqui na loja dos sabores. E aqui estamos na parte dos azeites. Azeites diferentes, justamente. Azeite de nozes. Azeite, o mais interessante é o azeite de trufa branca e trufa preta, que justamente tem um sabor particular. A trufa, que é um produto típico da França, típico da Itália do Norte também, mas justamente a melhor que a gente pode encontrar aqui na França. É por isso que tem 2 tipos de azeites diferentes, um de trufa branca e outro de trufa preta. E aqui estamos falando do sal. Um sal muito especial porque vem da Bretanha, que é uma região muito conhecida na França, justamente. É o sal de Guérande. É um sal muito refinado, mas a coisa interessante é ter uma mistura entre o sal de Guérande e as especiarias que vêm do sul da França. Então, a mistura entre essas especiarias e esse sal muito refinado é justamente esse sal que a gente pode comprar aqui. E a mostarda. A mostarda é muito interessante também, porque essa mostarda é uma mostarda, diferente da mostarda que a gente pode comprar no mercado, por exemplo. Porque essa mostarda é uma mostarda feita, mais uma vez, de uma maneira muito artesanal e com vários sabores diferentes. A gente não pode nunca encontrar essa mostarda, porque mesmo na França, mesmo em Paris, esse tipo de mostarda, porque justamente os produtos misturados nessa mostarda são produtos típicos,
que a gente não encontra no supermercado. É por isso que aqui temos sabores diferentes, sabores únicos que a gente não encontra em qualquer lugar nem da França nem de Paris. E agora, outras novidades. Outras novidades são as sopas e também o que a gente fala aqui na França, o flan. Então, sopa todo mundo conhece sopa, mas todas as sopas são sopas feitas de uma maneira artesanal, mais uma vez, com cenoura. E o flan, o que é o flan? O flan, a gente poderia chamar o flan como um patê, mas muito mais leve. É um patê muito refinado, com um gosto muito delicado, justamente, que a gente pode ter com pimentão, com castanha e com espinafre. E uma coisa única, eu acho, é o patê com escargot. O patê de foie gras, que todo mundo conhece no mundo, mas aqui não é um simples patê, é um patê com escargot. Então, patê é a França 100%, o escargot também é a culinária francesa 100%. Aqui temos as duas coisas no mesmo tempo, escargot e patê. E olha só, na França a gente encontra também boas massas. Conta pra gente a origem dessas massas. Com prazer. Então, a massa não tem só na Itália, mesmo na França, como está vendo. Essa massa foi feita de uma maneira artesanal, mais uma vez, na região da Bretanha, que é uma região francesa. E por que é interessante? Porque todas as massas que vocês estão vendo aqui são feitas com um molde do século XVI, um molde antigo, e justamente o artesão que está fazendo esse tipo de massa só faz massa, unicamente massa, e pegando esse tipo de molde antigo. E graças a esse molde a gente pode ter formas tão interessantes, tão diferenciadas como esse tipo de massa. E aqui temos os vários tipos de vinagres, começando com o vinagre de maçã, mais uma vez que é um fruto típico da França, a maçã, do norte da França. O vinagre de figos, bem diferente. E todos os vinagres, que são muito importantes, não são vinagre de álcool, são vinagre de vinho. Todos eles. É uma grande diferença, porque justamente o vinagre de álcool é mais forte, o vinagre de vinho é muito mais refinado, mais suave. Alors moi je suis né dans un parc naturel qui est le Morvan, donc en Bourgogne, et donc j'y ai passé plus de 20 ans, et en fait quand j'ai décidé de changer de métier, j'ai discuté un petit peu avec des producteurs du Morvan qui m'ont fait part de leurs difficultés d'être reconnus, puisque en fait leurs produits ne restaient qu'au niveau local. Donc très vite en fait l'idée d'ouvrir une boutique consacrée aux produits issus des parcs naturels est arrivée, et donc il y a eu une première boutique en 2010, en 2010, et puis l'aventure a bientôt 4 ans. Yeah, everything you can find here, we have tasted everything, and what we like we sell, what we don't like or what is not good making, we don't sell it. E quando você vem aqui na Boutique dos Sabores, olha só a surpresa que te aguarda. Esta maravilhosa mesa com produtos típicos de várias regiões da França. Tem patês de vários tipos, até de truta. E olha só a curiosidade, tem salame de touro. E tudo isso, é claro, regado a um vinho bem especial. Fábio, é verdade que esse vinho é produzido por mulheres? Exatamente. E justamente outra coisa especial que se chama voluptuosa. Uma mulher bem sensual. Exatamente. Para você, justamente. Muito obrigada. Vamos provar, então. Esse vinho, justamente, vem da região da Borgonha, uma das regiões mais conhecidas da França, justamente pelos vinhedos, pela cultura, cultura do vinho, que a Borgonha, justamente, é uma região que fica a 300 quilômetros de Paris, né? Onde tem vinhedos de vários tipos, tem vinho branco, vinho tinto, mas acho que o vinho branco é muito suave, e justamente por isso se chama voluptuosa. Vamos provar. Um cheiro delicioso. Saúde. Saúde, muito bom mesmo. Sem dúvida, um lugar imperdível para se conhecer em Paris.
E é com essas imagens que nos despedimos de Paris e da França. Au revoir! Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les